Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos acompanhar a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41, que diz assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Sabe, amiga e amiga, é importante que você compreenda o que se passou de fato nessa ocasião, na época do Senhor Jesus. Este fato se deu numa época em que Jesus havia convocado os primeiros discípulos e os responsabilizados sobre a importância da pregação do Evangelho, das boas novas. E os discípulos, como por exemplo, Pedro, que era pescador, ele abriu mão da sua profissão, abriu mão da pesca para se dedicar à pregação do Evangelho. A mesma coisa com Mateus, cujo nome, quando ele conheceu Jesus, era Levi. Jesus é que deu o nome hebraico de Mateus. E ele era cobrador de impostos, trabalhava na coletoria. E ele também abriu mão de sua profissão para se dedicar à pregação do Evangelho. O mesmo se deu com Lucas, que era médico, e com outros discípulos e com outros apóstolos. Ora, a pergunta que eu lhe faço, amiga e amiga: como que eles iriam se manter e manter seus respectivos familiares se não houvesse, de alguma forma, a manutenção da vida deles? Como que eles poderiam subsistir através da sua alimentação, das suas vestimentas, se não houvesse pessoas naquela época que financiassem a pregação do Evangelho, que financiassem a obra de Deus? Então, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, não estamos falando de um discípulo do apóstolo, mas o próprio Senhor Jesus, ele reuniu a multidão e ele expôs esta situação ao povo, dizendo sobre a necessidade de que as pessoas ajudassem a obra de Deus. E claro, como o coração das pessoas sempre é um coração muito dado a ajudar, as pessoas começaram a ofertar. Havia uma caixa onde as ofertas eram depositadas, onde o dinheiro era depositado. Esse local chamava-se gasofilácio. E entre a multidão haviam pessoas de todos os níveis econômicos. Haviam ricos, haviam pessoas de classe média, haviam pessoas mais pobres, e os ricos davam suas ofertas. As pessoas pobres davam as suas ofertas, cada um de acordo com a sua condição, cada um de acordo com a sua possibilidade. E o Senhor Jesus observava a maneira que as pessoas davam oferta. E o que chamou a atenção dele é que uma senhora, uma viúva, pegou 2 pequenas moedas e lançou no gasofilácio. Correspondente, aquelas 2 moedas correspondiam a um quadrante, quer dizer, 1/4 do trabalho do dia. É como se ela tivesse trabalhado 3 ou 4 horas naquele dia. E ele falou assim para os discípulos, falou: olha, essa viúva, ela deu mais que todos os outros, porque da sua pobreza ela deu tudo que possuía. Os ricos deram grandes valores, mas dava do que sobrava. E Jesus então abençoou aquela mulher. Jesus observou a atitude daquela mulher. Como também, amiga e amiga, o Senhor Jesus observa a maneira com que nós também ofertamos na casa de Deus. Agora, um detalhe que eu quero chamar a atenção. No momento da oferta, qual é a intenção? Qual é a real intenção?
Porque essas pessoas que deram ali as suas ofertas, o objetivo delas era a manutenção da pregação do Evangelho. Elas queriam que aquela mensagem que elas estavam ouvindo sobre salvação, sobre o reino de Deus, sabe? Aquelas pessoas que estavam sendo curadas, libertas e abençoadas, aquelas pessoas gostariam que aquilo se propagasse para o mundo todo. Então, alguém tinha que financiar isso. Tinha que manter o dia a dia dos apóstolos e dos discípulos. A obra de Deus precisava ser mantida. Por isso elas decidiram ajudar. Agora, hoje em dia, amigo e amiga, não é assim que acontece. As pessoas, ou por não serem ensinadas, ou por não terem um coração sincero, elas não estão preocupadas com a manutenção da obra de Deus. Elas não estão preocupadas com a pregação do Evangelho. Muitas pessoas dão para receber. Elas dizem assim, bom, eu vou pegar essa oferta e eu vou dar essa oferta. Por exemplo, eu vou dar R$10 de oferta, mas eu creio que Deus vai me abençoar e Ele vai me dar R$1.000. Ora, então isso deixou de ser uma oferta e passou a ser um bom negócio. Não é verdade? Porque se eu dou 10 e recebo 1.000, isso é um ótimo negócio. Nem caderneta de poupança, nem bolsa de valores, nenhum tipo de investimento, nem imóveis rende tanto. É ou não é verdade? Mas essa não é a maneira correta de você ofertar, dar para receber, fazer um negócio com Deus. Eu dou e Deus vai ficar na obrigação de me devolver. Nada disso, amiga e amiga. O que Deus já nos deu, o que Deus tem nos dado, sabe? O privilégio de nós podermos hoje conhecer a verdade da palavra de Deus já vale muito mais do que a oferta que nós damos na igreja. Então, quando você for à igreja, quando você for à sua igreja e você der a sua oferta, dê por amor. Porque Deus ama quem dá com alegria. Não por tristeza ou por necessidade, mas Deus ama quem dá com alegria. Dê com alegria, dê para manter a obra de Deus, dê porque você quer ajudar, dê porque você quer ver o Evangelho sendo anunciado, ou pela rádio, ou pela televisão, ou pelos meios de comunicação, ou enfim, não importa. As portas da igreja estão abertas e muitas outras portas precisam ser abertas, mas isso só será possível quando pessoas sinceras queiram ajudar de coração a obra de Deus, sem esperar absolutamente nada em troca. Tá certo? Porque as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida, não pela sua oferta, mas porque você é filho de Deus e porque Deus cuida de você. Pode ter certeza, com seu coração sincero, Deus abençoará a sua vida dia a dia. E você, abençoado, terá muito para ajudar na obra de Deus. Tá certo? Olha, que Deus abençoe e até lá.